Hoje eu vou contar relatos de conventos, freiras, toda essa temática assombrada que envolve a maior parte dos filmes de terror. Sempre quando não é sobre essa temática, envolve alguma coisa relacionada a isso. E é um assunto que eu gosto muito de ler, de procurar. Então, vamos ao primeiro relato, que se chama O Convento. Desde que eu era uma garotinha, eu queria ser freira. Era um chamado que eu sentia no fundo do coração. Já nos meus 20 e poucos anos, abandonei uma carreira que eu amava para seguir esse desejo e servir a Deus. Entrei para uma ordem no estado de Washington e me mudei para o lugar onde viveríamos. Quando cheguei, fiquei surpresa. O convento não era aquele prédio grande de pedra que vemos em filmes. Era, na verdade, uma casa antiga, muito bonita, que havia sido reformada. Eram 7 irmãs que morariam ali. E foi praticamente no momento em que nos mudamos que as coisas estranhas começaram a acontecer. Logo no início, convidamos o bispo para abençoar a casa. Enquanto eu filmava tudo, no exato momento em que o bispo se preparava para jogar a água benta, a campainha começou a tocar. Tocava várias vezes, sem parar. Fomos até a porta e não havia absolutamente ninguém. Mesmo assim, a campainha continuava tocando de forma enlouquecida. Até o bispo ficou visivelmente atônito. Disse que aquela campainha nunca havia feito isso antes. No fim, um mecânico precisou cortar o fio para que o barulho cessasse. Depois disso, os acontecimentos começaram a se intensificar. Certa vez, uma das irmãs estava em seu quarto quando ouviu pessoas conversando do lado de fora. Ela saiu para ver quem era e encontrou outra irmã no computador. Essa irmã perguntou se ela estava com visitas porque havia ouvido vozes vindo do quarto dela. Nenhuma das duas tinha recebido ninguém. Em outra ocasião, uma irmã ouviu vozes atrás dela enquanto estava sozinha na casa. Então, aconteceu comigo. Eu estava dormindo quando acordei no meio da noite. Ao abrir os olhos, vi uma figura ao lado da minha cama. Era um homem, velho, vestido de branco. Quando eu gritei, a expressão dele mudou para algo com medo e no mesmo instante ele desapareceu. Acendi a luz e imediatamente comecei a rezar o terço sem parar. Pedi a Jesus que me protegesse e clamei por São Miguel Arcanjo. Dormi com a luz acesa pelo resto da noite. Algumas semanas depois, uma das irmãs estava ajoelhada na cozinha rezando. Ela foi até a sala buscar algo e, quando voltou, encontrou pegadas de crianças no chão da cozinha. Não havia mais ninguém na casa que pudesse ter feito aquilo. Em outro momento, 6 de nós fomos para Seattle para passar o fim de semana em um retiro. Apenas uma irmã ficou sozinha na casa. Ela era conhecida por ser muito direta, sem medo de nada, sempre falava o que pensava. Quando voltamos, a primeira coisa que ela disse foi: "Nunca mais me deixem sozinha nessa casa." Achamos que talvez alguém tivesse tentado invadir, já que o bairro não era dos melhores. Mas ela disse algo que nunca vou esquecer. "Gangues e ladrões eu consigo enfrentar, mas tem algo nessa casa que não é desse mundo." Ela acabou admitindo que, à noite, alguém entrava em seu quarto e sussurrava o nome dela repetidamente. Eu mesma, em várias ocasiões, enquanto aspirava a sala, via uma figura preta parada em um dos cantos. Quando eu olhava de novo, ela simplesmente não estava mais lá. Depois disso, outras irmãs confessaram que também viam aquela mesma figura, sempre na sala. Com o tempo, me mudei para uma outra cidade, mas sempre perguntava para as irmãs se as coisas ainda aconteciam. A resposta era sempre sim. Tudo isso aconteceu há cerca de 10 anos. Foi a primeira vez que vivi em uma casa verdadeiramente mal assombrada. E embora eu não seja mais irmã,
Essa experiência é algo que jamais consegui esquecer. O próximo relato se chama Morando em um Convento Assombrado. Em novembro do ano passado, minha família se mudou para um antigo convento construído em 1914. É uma casa grande e encantadora, com cerca de 10 quartos pequenos, 2 banheiros, uma lavanderia enorme com 4 banheiras, sala de estar, biblioteca, sala de TV, 2 salas de sol e outros cômodos espalhados pelos corredores longos. No começo tudo parecia normal, mas pouco tempo depois de nos acomodarmos, começamos a notar coisas estranhas acontecendo. No final de um dos corredores existia um quarto extra que usamos como depósito. A porta desse quarto abre e fecha sozinha com frequência, e a luz também acende e apaga sem ninguém por perto. Isso acontece regularmente, não é algo pontual. O quarto de hóspedes, no entanto, é provavelmente o cômodo mais assombrado da casa. Certa vez, nossos primos vieram nos visitar e minha tia dormiu ali. Na manhã seguinte, depois que eles foram embora, entramos no quarto para trocar os lençóis e arrumar tudo. Foi quando percebemos algo completamente inexplicável. Um quadro que ficava pendurado acima da cômoda havia se jogado da parede. O mais estranho é que havia um vaso exatamente em frente a esse quadro, sobre a cômoda, e ele estava intacto no lugar. Nenhuma janela ou porta estavam abertas. Não havia como aquele quadro ter caído daquele jeito. Depois disso, começamos a notar objetos desaparecendo e reaparecendo em lugares completamente improváveis. Uma vez, minha mãe tirou um castiçal da mesa de jantar e colocou um vaso de flores no lugar. Ela guardou o castiçal dentro de uma gaveta. Pouco tempo depois, voltamos para a sala de jantar e eles tinham trocado de lugar sozinho. O castiçal estava de volta na mesa e o vaso havia sumido. Minha irmã mais velha também vive experiências estranhas. Ela tem um anel que sempre aparece em lugares aleatórios. Um dia estávamos em um restaurante na mesma rua de casa e ela percebeu que havia perdido o anel. Quando voltamos para casa, o anel estava em cima da televisão, literalmente em cima da TV, e ela jurou que estava usando o anel quando saímos. Outro detalhe estranho é o aquecimento central da sala, que liga sozinho com bastante frequência. Raramente vemos ou ouvimos algo diretamente, mas minha irmã mais velha já comentou várias vezes que viu um cachorro branco andando pelos corredores da casa. O detalhe é que temos 3 gatos e nenhum cachorro. Alguns cômodos também têm uma energia muito forte. A biblioteca, por exemplo, é um lugar onde eu simplesmente não gosto de entrar. Não sei explicar o motivo. É muito bonita, bem cuidada, mas algo ali me deixa desconfortável. E o quarto de hóspedes tem a mesma sensação, como falei anteriormente. Na cozinha, às vezes sentimos cheiro específico, como doce assando, bolos, biscoitos, e mesmo sem ter nada no forno. Percebemos também que a atividade na casa aumenta quando há visitas. Sempre que alguém fora passa um tempo aqui, as coisas ficam mais intensas. Nós realmente acreditamos que vivemos com um grupo de freiras idosas que moram aqui há cerca de 100 anos. Curiosamente, gostamos muito delas e achamos que elas também gostam de nós. Já aconteceram coisas ainda mais estranhas e assustadoras nessa casa, mas não tem relação com as freiras. Isso fica para outra história. Sentimos que elas nos protegem e, em troca, fazemos o possível para respeitar a casa e cuidar bem dela. Se você gosta de relatos sobrenaturais, não deixa de se inscrever, e se você tem uma história, manda para mim lá no direct do Instagram. O próximo relato se chama A Velha Freira. Isso aconteceu em 1978, quando eu tinha 10 anos.
Eu estudava em uma pequena escola primária católica de uma cidade do interior, administrada por freiras. A escola era muito antiga, provavelmente do final do século XIX. As salas de aula eram feitas de madeira maciça e havia uma velha igreja no alto de uma colina, que já foi demolida hoje em dia. Em uma sexta-feira, fui passar o fim de semana na casa do meu melhor amigo, Luke. No sábado de manhã, decidimos entrar escondidos na escola. Deixamos nossas bicicletas escondidas no mato e entramos. Luke foi mexer em uma máquina de escrever e eu entrei em outra sala. Assim que pisei lá dentro, fui tomado por uma sensação horrível. Eu estava sozinho, mas sentia que haviam outras crianças ali. Até hoje lembro desse sentimento com clareza. Nós dois sentimos o ambiente diferente. Estava muito escuro. Parecia noite. Então decidimos ir embora. Quando estávamos quase saindo da escola, simplesmente nos viramos e vimos uma freira idosa. O hábito que ela usava não era igual ao das freiras da escola. Parecia de outra época. Ela usava óculos, tinha o rosto profundamente enrugado e uma expressão de raiva. Os olhos dela ardiam enquanto ela nos encarava. Naquele momento, o pânico tomou conta de nós. Saímos correndo, gritando, sem olhar para trás, até alcançarmos as bicicletas. Na segunda-feira, contamos o que vimos para outros alunos e logo a história se espalhou pela escola. Algumas semanas depois, teve uma exposição de fotos antigas da instituição. Quando olhei para uma das imagens, vi a mesma freira que vimos naquele dia. Passamos a chamá-la de Freira Rabugenta. Anos mais tarde, já adulto, encontrei no YouTube um vídeo comemorando o centenário da escola. Reconheci alguns rostos e lá estava ela novamente. Em um piquenique antigo, a mesma freira. Na foto, ela parecia ainda mais rabugenta do que no dia em que a vimos. Eu nunca esqueci aquele olhar e até hoje eu sei que o que vimos não foi imaginação. Vamos para o próximo e último relato do dia. O convento de Nova Orleans. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu estava visitando uma amiga em Nova Orleans. Nós duas gostamos muito de assuntos paranormais, e enquanto caminhávamos pela cidade, passamos em frente ao convento das Ursulinas. Há muitos rumores sobre aquele lugar, então resolvemos entrar. Se não víssemos nada, pelo menos mataríamos a curiosidade. Entramos pela igreja, caminhando pelos corredores, lemos as informações nas paredes e no começo tudo parecia completamente normal. Algo que chamou nossa atenção foi o fato de não haver praticamente ninguém visitando o convento. Em uma das salas menores, nós duas ouvimos passos muito altos e pesados vindos do andar de cima. Pelo que sabíamos, aquela área era fechada ao público. Fico dividida porque pode ter sido alguém trabalhando ali. Ficamos paradas em silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo, e então resolvemos seguir em frente. A partir desse momento, uma sensação muito forte de desconforto tomou conta de nós. Era como se algo estivesse nos seguindo pelo prédio. Em certo ponto, estávamos atravessando um corredor longo e escuro, com uma cruz no final. Nós duas comentamos que queríamos sair dali o mais rápido possível. Eu não conseguia parar de olhar para as duas direções. Passamos apressadas pelos outros cômodos e finalmente chegamos ao pátio interno. É um espaço grande, cercado por cruzes dos dois lados e por arbustos que formam um pequeno caminho. Quando entramos no convento, todas as janelas estavam fechadas e eu tenho certeza de que elas normalmente ficam assim. Mas, ao chegarmos ao pátio,
percebemos que todas as janelas do andar superior estavam completamente abertas. O pátio é cercado por um muro alto, mas ainda dá para ver os prédios da cidade por cima dele. Mesmo assim, o lugar estava absurdamente silencioso. Para um espaço aberto em plena Nova Orleans, era como se o som da rua simplesmente não entrasse. Só voltamos a ouvir o trânsito quando saímos pelos portões. Antes de irmos embora, achei que o canto frontal esquerdo do pátio renderia uma foto bonita. Peguei minha Polaroid e tentei tirar uma foto. Quando verifiquei, percebi que o filme tinha acabado. Troquei o rolo, mas esqueci que na primeira foto a tampa do filme iria sair. E foi exatamente o que aconteceu. Tentei pela terceira vez e, finalmente, a foto começou a se revelar. A imagem era completamente branca, sem mostrar nada do pátio, mas no canto inferior direito apareceu o contorno de uma cruz brilhante e reluzente. O detalhe mais assustador é que não havia nenhuma cruz ali. Deixamos a foto ali mesmo, eu não quis levar aquilo para casa. Até hoje não sei explicar o que realmente aconteceu naquele dia. Só sei que foi uma das experiências mais perturbadoras que já vivi e que ambas tivemos a mesma sensação muito clara de ter presenciado algo paranormal naquele lugar. Esses foram os relatos de hoje. Se você já visitou um convento alguma vez, eu acho que eu nunca entrei em convento. Não propriamente em convento, eu já entrei em um hospital de freiras, que foi onde a minha irmã nasceu, e era um ambiente assim, eram os corredores tão largos, bem encerados e um ambiente meio escuro, sabe? E eu lembro que tinha muitos crucifixos de madeira, assim, pelos corredores, no final dos corredores, era assim, cercado de crucifixos. E eu lembro que eu tinha um pouco de medo de ir lá. Eu tinha que ir sempre visitar minha irmã, né? Quando ela nasceu, ela ainda ficou internada um tempo, que ela nasceu prematura. E sempre quando eu ia lá, eu tinha uma sensação muito estranha. Se você já visitou algum convento, deixa aqui nos comentários. Se você tem sugestão de próximos temas, deixa também. Se você tem um relato, manda pra mim. E não esquece de deixar um comentário com um emoji, qualquer coisa para me ajudar aqui a impulsionar esse vídeo, tá bom? Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!